Vamos, mas antes eu só quero falar uma coisa. Fale, Pedro. A gente, quando tava no WhatsApp conversando hoje sobre qual seria o tema do episódio, eu lembro que em um momento a gente citou que, talvez fosse uma ideia interessante fazer um episódio sobre games. Uhum. Eu sei que esse não vai ser o tema desse episódio. Talvez isso seja um tema no futuro. Mas eu queria falar de uma das coisas que pra mim é uma das partes mais interessantes e curiosas da história dos games. Fale. Que é curtinho, é uma história legal. Se imagine na história comigo, ok? É uma testícula, então vai, Pedro. O ano é 2005 e existia um jogo que tava em alta no momento. Era o jogo mais jogado do mundo online. Se chamava World of Warcraft. Vocês talvez conheçam esse jogo, talvez já tenham jogado Warcraft, etc. Talvez sejam da guilda do Pedro. Se tiver algum da minha guilda aqui, eu acho que eles não sabem que sou eu. Na verdade, já me reconheceram pela voz, mas... Continuando. O dia é 13 de setembro de 2005 e uma nova raid foi introduzida no jogo. A raid era Zul'Gurub, era um império meio de trolls. Uma raid é basicamente uma missão para um grupo grande de jogadores para enfrentar algum chefe do jogo. É tipo isso, é uma grande luta, várias lutas, e aí tu vai dropando os itens e etc. É mais ou menos isso. Bem uma missão bem complicada, que exige coordenação de várias pessoas para ser executada... Sim, bem feito. Saudades de jogar isso. Eu tô ficando nostálgico já aqui. Enfim, continuando, tinha essa raid, Zul'Gurub, tinha acabado de ser lançada. O último boss dela se chamava Hakkar. E esse boss usava uma skill específica chamada Corrupted Blood, ou Sangue Corrompido. E isso dava muito dano, mas muito dano. Tanto é que se algum player low level ou nível baixo fosse lá naquela raid, ele tomava, sei lá, um hit e acabava morrendo, sabe? Era mais ou menos assim. Sim. Só que aí que tá o detalhe. Por um erro de programação, essa habilidade, ela geralmente saía por si só, ela durava um tempo e saía. Ou então ela matava a pessoa e saía. Só que por um erro de programação, essa habilidade conseguia passar pros pets dos players. Por exemplo, tem uma classe no WoW, que é o Hunter, que basicamente ele tem um pet, como se fosse um Yorkshire que acompanha ele o tempo todo, que ataca os bichos. Sim, enfim, esse pet ficava contaminado. Só que aí que tá. Isso fazia com que quando algum Hunter pegasse essa skill e fosse, sei lá, pro centro de uma cidade grande, ele levasse a doença com ele. Ele espalhava o bicho de estimação dele, meio que jogava a skill nas outras pessoas. Exatamente. Então, sem querer, foi criada a maior epidemia viral da história dos jogos online. Porque o que aconteceu foi o seguinte, os players estavam indo para cidades, e as cidades são sempre cheias de personagens, cheias. E aí o que acontecia a doença dos pets passava pros personagens, contaminava eles iam contaminando uns aos outros, alguns contaminavam até NPCs, que não são jogadores de verdade, são só, tipo assim, bonecos do próprio jogo que estão lá. E os NPCs não morrem, eles pegavam essa skill, só que eles não morriam. Então eles funcionavam como, tipo assim, o vetor assintomático da doença, sabe? Nossa. Exatamente. E aí o que aconteceu foi uma coisa muito similar ao que aconteceria na vida real. Tinha basicamente 3 grupos de pessoas dentro do jogo assim que a epidemia começou a se instaurar. Tinha o grupo dos healers, ou os curadores, que eram as pessoas que tinham personagens com habilidades de curar, que se ofereciam, se voluntariavam para ajudar as pessoas a não morrerem. Esses seriam os médicos, digamos. Sim. Existia o outro grupo de pessoas, que eram as pessoas que estavam de saco cheio da epidemia e saíam das cidades e iam em direção ao campo, entendeu? Tipo, viver nas áreas rurais do jogo. Houve um êxodo por causa da epidemia. Houve um êxodo. E também existia o terceiro grupo de pessoas, que era o grupo de pessoas que queria intencionalmente contaminar o máximo de pessoas possível. E isso, na verdade, gerou, tipo assim, esse episódio que aconteceu no World of Warcraft gerou um artigo muito interessante, científico. Eu ia perguntar, isso aí deve ter virado tese de mestrado de alguém, Exatamente. Né? Não tem como passar. Sensacional de como epidemias se propagam usando o World of Warcraft como um case study. E, bom, o desfecho do negócio foi uma semana depois, quando a Blizzard teve que fazer um reset no servidor pra sair o bug. Mas tá aí uma curiosidade histórica pra vocês. Nossa, essa é uma história muito boa. Eu espero que tenham conhecia gostado. Essa história, não. Eu acho que vou até procurar vídeos no YouTube depois. Tem vídeos no YouTube muito bons sobre isso, porque eles mostram as prints. Não duvido. E as prints é realmente o que tu esperaria, sei lá, de uma peste negra, sabe? É sério. É a cidade cheia de corpos no chão, assim, cheia. Então, fica aí, esse pedaço da história. Cara, muito bom, Pedro. Muito obrigado por compartilhar essa história. Eu tô rindo muito aqui.